Oi, pessoal! Estamos começando a nossa live. Queria saber como é que eu coloco o tema. Será que é aqui? Não. Ah, a Lady entrou. Deixa eu colocar, deixa eu convidar ela para participar. Oi, Vanessa! Oi, Lady! Oi, Carol. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Deixa eu ver se eu vou tirar aqui a. Eu deixei o mamá ali vazando. Vou tirar. Oi, todo mundo que tá entrando. Esperar uns 5 minutinhos, Leite, o pessoal começar a chegar. Tá ótimo. E aí, tudo bem por aí? Tudo certo. Tudo ótimo por aqui. E o Lucas? Você tem o Lucas também, Lucas, né? eu tenho. Lucas, ele tá numa fase de descobrir as coisas. Então ele sobe em cima de tudo, mexe em tudo, quer pegar tudo, quer ver tudo, né? Quantos anos que ele E tem? ele tem 1 ano e 5 meses. Ah, agora começam as É, descobertas, né? verdade. Essa fase Leide, eles são muito ativos, né? E muito é, espertos, né? isso. A Vanessa também tem um pequenininho, quase da idade do seu. A Vanessa que tá Ah, ali é? online. É Vanessa. A Vanessa é prima do Fernando. Vanessa Ah, Casarotto. Fernando, meu marido. Oi, todo mundo que tá entrando. Ô, Leide, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a palavra então para a Leide. Pessoal, hoje o nosso tema aqui da live é sobre mitos e verdades sobre o aleitamento materno. A Leide é enfermeira, consultora em amamentação e laser terapeuta pós-parto. nossa. Então, eu vou passar a palavra para ela explicar um pouquinho do trabalho, de como funciona o trabalho dela, tá? Para vocês conhecerem. Oi, pessoal. Eu sou formada há 9 anos, né, como enfermeira. Sou apaixonada pela saúde materna e infantil. Me especializei em saúde pública, saúde da família. E depois que eu tive o meu filho Lucas, despertou de novo a vontade de trabalhar com saúde materna e infantil. E aí eu fiz o curso de consultoria em aleitamento materno e laser terapia pós-parto para me auxiliar, né, nos meus atendimentos. A consultoria de amamentação, ela pode tanto ser feita no pré-natal como no pós-parto, né? A consultora, ela dá todo o suporte, orientação para a mãe, né, com relação à amamentação, ver todo o manejo, tudo que está acontecendo. E então a gente é um apoio mesmo aí para a mãe que está nesse processo da amamentação e está aprendendo a amamentar e ensinando seu filho a mamar, né? Uhum, certo. Pessoal, eu queria saber se vocês estão escutando tudo direitinho. Tá dando para escutar nós duas. Se puderem dar um alô pra gente. Um Bom, joinha. Leide, eu tenho algumas perguntas aqui então para você responder, pode ser? Vamos Pode, começar pode. então? Então, a Vamos. primeira. Vamos lá. A gente vai rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode perguntar, deixa nos comentários aí que a gente vai respondendo, tá? A gente tem 1 hora de live, então, e tem bastante pergunta, então a gente vai respondendo. Se ficar alguma dúvida. Obrigada, Vanessa. Tem um delay, às vezes demora um pouquinho para a gente receber as perguntas do pessoal, tá? Então, mas podem mandar que a gente vai que a gente vai respondendo, tá bom? Então tem bastante pergunta, a gente vai respondendo. Se ficar alguma dúvida, vocês perguntam aí também, tá? Então vamos lá, vamos começar? Então, a primeira, quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe produzirá?
Isso é uma verdade, né? A mãe ela produz leite por estímulo, então quanto mais o bebê sugar o seio, esvaziar essa mama, mais leite a mãe vai estar produzindo, né? Quando para o estímulo, aí o teu corpo vai entender que não precisa produzir naquele momento. Então a mãe produz leite por estímulo, sucção, esvaziamento da mama. Uhum. Segunda pergunta. Gente, o pessoal que entrou agora, se tiver pergunta, pode ir mandando, tá? Que a gente vai respondendo ao longo da live. Vamos lá. Segunda pergunta. A criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas? Isso Mito ou daí verdade? isso é mito Relativo, né? relativo. A gente fala que o bebê ele tem que mamar em livre demanda, né? Que é quando ele sentir fome, né? Ou começar a apresentar alguns sinais que ele está com fome, né? Então o bebê ele começa a procurar, né, a mama, coloca a linguinha para fora. Às vezes a gente mexe no cantinho da boca, o bebê já vira procurando a mama, né? Então esses são os sinais assim iniciais de fome, né? E depois aí ele começa a ficar mais irritado e a chorar. Então, livre demanda é a hora que o bebê quer. Então, se o bebê quer mamar em 1 hora, acabou de mamar em 1 hora, quer mamar em duas, em três, é no tempo do bebê. Isso é livre demanda. E o quanto ele quiser. Então, o ideal é que o bebê mame e largue da mama sozinho, né? Satisfaça e largue da mama sozinho. Isso a gente É, fala para um bebê que tá aí se desenvolvendo bem, né? Tá indo tudo bem, tá ganhando peso, já recuperou o peso do nascimento. Já para bebês que ainda não recuperaram o peso do nascimento, a gente orienta a não deixar passar de 3 horas. Então, se o bebê ele não acordou em 3 horas para mamar, a gente orienta a mãe e o pai a estarem acordando esse bebê e colocando ele para mamar. Isso também vai da avaliação do pediatra, né, para ver como que está esse desenvolvimento e esse ganho de peso, né? E depois que está indo tudo bem, aí a gente mantém a livre demanda, que é a hora que o bebê quiser e o quanto ele quiser. Mas nada impede que, se ele queira antes, pode oferecer antes. uhum. Essa é uma dúvida muito recorrente para mim Sim, também. Carol, acorda ou não acordo para amamentar? Essa é a resposta realmente, né? A gente tem que é, ver todas essas questões. Se o bebê está sim, crescendo, se está ganhando peso, né? Se está sendo acompanhado por pediatra, né? Geralmente o pediatra orienta também, né? Se ele precisa ou não orienta. acordar. Tá, terceira pergunta, vamos lá. É preciso revezar os seios para amamentar? O ideal é não ter um tempo fixo numa mama, e o ideal é que o bebê mame em uma mama até se satisfazer. Se o bebê mamou em uma mama, largou sozinho, é porque ele está satisfeito. Aí na próxima mamada você vai oferecer o seio que ele não mamou, né? Agora tem bebês que têm necessidade de mamar, né, nas duas mamas. Então ele mamou uma mama, não ficou satisfeito, você passa para outra, né? Então a gente segue mais ou menos observando a demanda dessa criança, né? O ideal é que o bebê mame uma mama, esvazie essa mama e depois você passe para outra mama. Uhum, Justamente, né, porque o teu corpo vai produzir leite se o bebê mamar e esvaziar, né, a mama. Então, teu corpo vai entender que ele precisa produzir, né? Então, por isso que o ideal é que o bebê, na verdade, mame e largue sozinho, né? Se satisfaça. E eu já ouvi falar assim que precisa ordenhar um pouco antes. Às vezes o bebê fica lutando contra o seio, e às vezes é porque tem muito leite, e às vezes então a mãe precisa ordenhar um pouquinho para o bebê conseguir pegar, abocanhar bem o seio. Tem isso mesmo. Tem. Quando a mama ela tá muito cheia de leite, muito engurgitada, que a gente fala, né, dura, a gente orienta a massagear a mama, ordenhar, Uhum, tirar um pouco de leite antes para amaciar a areola. Tem até uma mão aqui, amaciar a uhum, areola, né? Tirar um pouco desse leite para poder facilitar a pega do bebê. Porque quando a mama tá muito dura, o bebê ele abocanha, né, a areola e tende a escorregar para a ponta do mamilo. Então, por isso que a gente orienta a fazer essa massagem e ordenha antes.
e também para facilitar um pouco essa injeção do leite, porque às vezes o bebê ele está muito irritado, e você vai colocar ele na mama, vai demorar um tempo para o leite jorrar com mais intensidade, né? E aí o bebê tende a ficar um pouco irritado. Então, você fazendo isso, você estimula e a hora que o bebê vai para sugar, o leitinho já tá ali, ele acaba não ficando tão irritado, né, para mamar. O primeiro leite que sai, geralmente, ele é mais líquido e depois vem o gorduroso. Tem Isso. isso também. Tem. Na verdade, assim, se você for analisar toda uma mamada, né, tem o leite líquido mais gorduroso do começo ao final. Só que o primeiro leite, ele é um leite mais líquido. E depois as gorduras vão se desprendendo e vão aí, né, saindo. Então, o final da mamada tende a ter uma concentração maior, né, de gorduras. Uhum. Tá. Vamos lá. Quarta pergunta. Algumas mães produzem o leite mais fraco? Isso é um mito. Na verdade, cada mãe ela produz o leite adequado para o seu bebê, né? A gente sabe que mães de prematuro, a qualidade, né, a composição do leite, ela é específica para aquele bebê prematuro, né? E já diferente de uma mãe de um bebê a termo, né, que nasceu, né, aí no tempo certo, né? E o leite materno, ele se adequa, né, às necessidades do bebê. Então, quando o bebê ele passa por uma fase de desenvolvimento e crescimento, né, que é os saltos de desenvolvimento e pico de crescimento, né, eles tendem a ter uma demanda maior, né, alguns bebês por mamar mais. Então, o corpo da mãe ele entende que ele precisa produzir mais, né, nesse caso. Mas a qualidade ela é semelhante, né, para todas as mães. O que varia muito é isso, assim. Gente, obrigada pelos corações. É, E, e Leide, o leite materno é personalizado, né? ele é muito personalizado, né? Então não existe leite fraco. É mito. Não, é mito. Uhum. Assim, o corpo da gente é tão maravilhoso, né, que ele consegue perceber mesmo, né, através de receptores que tem ali na mama, né, na boquinha do bebê, né, na saliva, né, e se adequar, né, àquela necessidade que o bebê está precisando para aquele momento, né. Então, é Tem muito até um maravilhoso. post, ele é até viral, né? Tem um post, não sei se você já viu, que tem um leite de um dia que a mãe amamentou, que tá branquinho Sim, ali, e no outro dia o bebê estava doente, o leite amarelinho, assim. Então, para ver realmente que o leite ele se adequa, né, a cada necessidade, dia após dia, momento após momento do bebê, né? É muito sim, maravilhoso, né? é, Muito incrível. é sim. Tá, vamos para a quinta agora. Quinta Tá. pergunta. Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? Olha, interfere, né? Às vezes eu escuto algumas mães falando, né, que meu bebê mamou tanto tempo na mamadeira e no peito e não teve confusão de bico, né? Isso é muito relativo. A grande maioria tende a ter confusão de bico e fluxo, né? A confusão de bico porque o posicionamento que o bebê faz, né, a língua do bebê, né, o posicionamento dela na mama é diferente da posição dela no bico artificial, né, no caso da mamadeira. O fluxo da mamadeira, ele é um fluxo contínuo, né? Já da mama, conforme o bebê vai sugando, o leite ele sai no fluxo, dá uma pausa, né? Então tem essa diferença. E o bebê não é bobo, né? Ele sabe, né? Começa a perceber que em um ele tem que fazer mais força, o leite demora mais para sair e no outro é diferente, né? Já as chupetas, né? O que que acontece? O bebê ele passa muito tempo sugando, né? A chupeta e acaba indo menos para a mama, né? Então, muitas vezes, um horário que ele podia estar indo mamar, né? Fazer essa sucção
a gente fala, também tem a sucção nutritiva e a não nutritiva, né? Na Uhum. chupeta o bebê faz a sucção não nutritiva. Mas quando o bebê faz essa sucção não nutritiva na mama, ele acaba ingerindo, né, uma quantidade de leite também, né? E isso também estimula no ganho de peso, né? Já o bebê que passa muito tempo com a chupeta, ele acaba ficando com a musculatura cansada, acaba dormindo sem estar, né, sugando a mama, que ele poderia estar ingerindo um pouco mais de leite, né? E aí, consequentemente, acaba às vezes tendo um bebê que ganha pouco peso, é, o leite da mãe, às vezes, ele pode dar uma diminuída, né? Principalmente nesse começo aí, que é um período de adaptação mesmo, né? Do corpo da mãe para as necessidades do bebê, né? E fora né, os outros problemas, né? De desenvolvimento de musculatura, né? Face, língua, né? Que a chupeta acaba prejudicando, né? Mas a chupeta, ela é muito relativa, né? E assim, vai muito da decisão dos pais, né? Tem muitos pais que optam por dar e a gente respeita, né? Mas é Uhum. importante que saiba, né, de tudo isso, né, do que pode acontecer, né? Exatamente. É importante a gente informar, né? Sim, Eles estarem cientes do que pode acontecer e aí sim tomar uma decisão em cima disso, né? Em cima da informação, né? verdade. Ok. Então, chupeta e mamadeira pode interferir no aleitamento materno, Pode. né? 6. Vamos lá. Consumir certos alimentos, como, por exemplo, cerveja preta, canjica, caldo de cana, aumenta a produção do leite? A Ah, essa Isabela é uma até dúvida fez. legal. A Isabela, no vídeo dela, ela falou sobre isso, né? Sobre a canjica. Sobre a canjica. Não tem nenhuma evidência científica de que aumente a produção de leite, né? Já a canjica, até a Isabela falou muito isso no vídeo dela, que tem uma quantidade grande de carboidrato, né? O que ajuda, né, nesse processo de produção de leite. Mas não existe nenhuma evidência científica. Já a bebida alcoólica, no caso da cerveja preta, o que pode acontecer é até ela inibir um pouco da produção, tá? Uhum, Depois tende a normalizar, né, o álcool em si. uhum, Então, para as mães que desejam muito, né, tá com muita vontade de tomar alguma bebida alcoólica, aí o ideal é ter uma orientação, né, para que ela não amamente depois que ela fizer a ingestão. Aí tem um tempo de horas, né, para que né, seja eliminado esse álcool, né? Então tem que ser visto isso com muita cautela, né? E para a uhum, mãe que faz amamentação em livre demanda, aí é mais complicado, né? uhum. Principalmente para um bebê recém-nascido, né? A gente não consegue mensurar a quantidade de álcool que pode passar ou não através, né, do leite materno para o bebê. E aí, como pode haver uma diminuição até dessa produção por conta dos efeitos do álcool mesmo. Uhum. Ok, então álcool e amamentação não combinam, Não, né? Mas tem a cerveja preta sem álcool. tem. Essa aí, Se a mãe tiver com muita vontade de tomar, pode tomar, mas ela não vai interferir no aumento de produção de leite ou não. O que vai influenciar mesmo é a sucção do bebê e o esvaziamento da mama. Se isso estiver acontecendo bem, num padrão legal, vai ter uma boa produção. quanto mais o bebê mama, Mais leite a mais. mãe produz. Uhum, então é mais deixar o bebê mamar mesmo, livre demanda, né? Isso. Tá. 7. As fórmulas atuais são parecidas com o leite materno? Isso é um mito, né? Nem, nenhuma fórmula consegue se equiparar ao leite materno, né? Porque o leite materno ele tem anticorpos, né? Que são células vivas.
enzimas e hormônios que são passados especificamente da mãe para o bebê, né? Então, nenhuma fórmula infantil consegue ter esses anticorpos, enzimas e hormônios, né? Eles têm uma quantidade grande de outros suplementos, né? Mas nem se compara. Uhum. A gente acabou de falar, né? Agora há pouco a gente falou que o leite materno ele é personalizado. Então, cada mãe vai produzir o leite para o seu bebê, né? E não tem nada que se compare, né? Sim. Gente, desculpa minhas cachorras. De vez em quando acontece elas latirem. Então, vamos lá. 8. Estresse e ansiedade prejudicam a produção do leite? E aí, Carol? Pode responder, depois eu complemento. Tá. É verdade, sim, né? O estresse e a ansiedade, quando a pessoa está passando por um processo de estresse e de ansiedade, tem uma liberação de adrenalina, né? E a adrenalina em alta, ela acaba inibindo a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite, né? Então, quando tende a passar a ansiedade e o estresse, tende a normalizar a produção. Então, isso é o que acontece. Uhum. E eu vou agregar aqui, né? Então, a parte da exaustão materna também. Então, ansiedade, estresse e a exaustão materna, quando a mãe está muito exausta, também pode prejudicar, né, muito essa produção, andamento do leite materno. Então, eu vou reforçar aqui, eu sempre falo da rede de apoio. Então, é muito, muito importante ter essa rede de apoio, né, para evitar que essa mãe não dê continuidade à amamentação. Ela tenha sucesso na amamentação, tá? Só vou dar uma pincelada que eu já falei bastante sobre rede de apoio essa semana. Quem quiser, tem muito material aqui no Instagram, quem quiser dar uma olhadinha, tá? E vou passar para a próxima, então. Bom, gente, se tiver dúvida, pessoal, obrigado a todo mundo que está entrando. Quem entrou agora, faz pouco tempo, vai deixando as dúvidas aqui que a gente vai responder, tá bom? Se tiver dúvida. E oi para todo mundo, que eu vi que algumas pessoas falaram oi aqui. Então vamos lá. Falei da 8, 9. O tipo de parto interfere no aleitamento materno? Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Tanto as mulheres que fizeram cesárea como o parto normal têm, podem amamentar tranquilamente, né? O que acontece na mãe que fez a cesárea, pela ação das medicações que são feitas ali, né, intraparto, a própria anestesia, né? Então isso pode interferir um pouco, né, na descida do leite, tá? Então, mas o ideal é colocar o bebê para mamar mesmo, e essa sucção, isso vai estimular aí o leite a descer, né, mais rápido, né? Lembrando que o primeiro leite já é o colostro, então o bebê já está recebendo ali o leitinho, né? O colostro é o primeiro leite que sai da mama, né? Então, já pós-parto, já tem o colostro, né? E Normalmente. varia de mulher para mulher também. Por Varia. exemplo, varia assim. Para algumas vai descer um pouco antes e para outras vai descer um pouco depois. É, Independente da via de parto. independente. Entre o terceiro e o quinto dia, o leite tende a descer, né? Uhum. E o colostro, normalmente já no primeiro dia, a gente já a mãe já tem colostro, tá? Uhum. Então, Que o pode colostro é o interferir um primeiro pouquinho leite. aí é a anestesia. Isso. E as medicações mesmo, né? A própria dor pós-parto, então, estresse, né? Gerado, tensão, tudo isso acaba interferindo um pouco, mas depois na continuidade da amamentação para todas as mães, segue a mesma coisa. Todas elas têm condições de amamentar seus bebês. Uhum. Alguém perguntou aqui, Isa Baldin Roson.
Livre demanda significa não ter horários para mamar? Isso. Livre demanda é a hora que o bebê quiser. Então, quando ele der sinais que ele quer mamar, é colocar no peito. Isso é livre Isso demanda. aí. Hum, 10. Quem fez redução mamária ou colocou silicone, pode amamentar? Pode, desde que as estruturas mamárias tenham sido preservadas, né? Então, isso acontece muito com quem faz redução mamária, né? Às vezes pode lesionar algumas estruturas mamárias, mas isso o próprio médico acaba informando, né, para a mulher que está fazendo esse procedimento, tá? Mas no geral, no caso de prótese, né, a mãe consegue amamentar normalmente, quando não lesiona essas estruturas mamárias. Uhum. E pode reduzir? Por exemplo, quem fez redução vai ter leite, mas pode reduzir a produção ou é a mesma coisa? Então, Vai depender da sucção. depende da quantidade de estrutura mamária que tirou, né? Uhum. Se não lesionou esses ductos mamários, que é por onde o leite sai, né, do alvéolo e sai até em direção ao mamilo. Então, depende muito disso. E se foi preservado, a mãe consegue amamentar normalmente, e aí é o estímulo mesmo. Então, quanto mais estimular, né, mais leite a mulher vai produzir. Ok. 11. Seios pequenos produzem quantidade de leite suficiente para o bebê? Produzem tanto a mama pequena como uma mama maior, mais volumosa, tem capacidade de produzir a mesma quantidade de leite em um dia, tá? Então, mais uma vez reforçando, é estímulo, sucção, esvaziamento da mama. É isso que vai fazer ter essa produção, né? Tamanho não é documento, né? Como Uhum. as pessoas dizem, né? Então a Uhum. capacidade é a mesma. O corpo da mulher é muito perfeito, né? A natureza. Sim, Nossa. muita. 12. Compressa de água quente ajuda no caso de leite empedrado? A compressa, ela é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Precisa de orientação para realizar ela, porque a compressa quente, ela tende a aumentar a quantidade de leite dentro da mama. Então, ela acaba dilatando, né, esses ductos e acaba tendo uma maior quantidade de leite dentro desses ductos, né? O que faz ter mais leite ainda, né, ali, né, nesse canal. Então, o ideal é fazer com muita precaução, né, orientado por um profissional, e realizar massagem e ordenha de alívio, pode ser feita com a mão mesmo, né? Isso é o Você pode que mostrar como que é a massagem? posso. Tenho minha mama aqui. A massagem na mama, a gente sempre começa a dar a base em direção ao mamilo. Então, a gente, com os 3 dedos, a gente vai fazendo massagem em movimento circular em toda a mama, onde a gente sente que tem aquele pontinho que está encaroçado, né, que está mais dolorido. Então, a gente dá mais atenção para aquele lugar, massageia mais aquela região. Vai fazendo massagem em toda a mama até em direção à areola. E depois a gente faz a ordenha. A ordenha a gente faz com a mão, né, em forma de C. A gente segura bem aqui nessa região, né, da areola e pressiona a mama contra ela mesma, tá? Então é esse o movimento que a gente faz. E aí a gente consegue fazer uma ordenha de alívio, né? E depois colocar o bebê para mamar. Se às vezes a mama está muito engurgitada, o bebê já mamou e a mama ainda continua muito dura, a gente orienta a tá fazendo massagem e ordenhando depois para aliviar a mama. Uhum. Leide, e movimento assim, ó? Ah, Quando o eu tive shake. o
Segurar o É, seio por baixo aqui e... isso. Pode ser feita essa massagem também. Se a mãe, né, não tiver com muita dor e ela conseguir fazer, pode ser feita. Então, pode ser feita esse movimento, ou mesmo chacoalhar as mamas, né? Que a gente fala que é o shake, né? Então você chacoalha a mama e isso ajuda também, tá? Mas aí vai depender um pouco da sensibilidade da mãe, né? Tá. E para estar fazendo. Tá. Gente, desculpa os cachorros, tá? Então tá. Então, compressa de água quente, você acha que depende da situação. Isso tem que ser avaliado. Melhor avaliar. Isso. 13. O colostro não é leite e não tem nutrientes para o bebê? O colostro, ele é riquíssimo, né? O colostro, ele é rico em anticorpos. A gente fala que o colostro é a primeira vacina que o bebê toma, né? Então, assim, ele é extremamente importante. Ele tem uma consistência, pode ter uma consistência mais esbranquiçado para amarelado, né? Mais transparente um pouco. Então, isso pode ter uma falsa impressão de que não é um leite bom, né? Mas ele é riquíssimo e a quantidade que sai da mama, ela realmente é pequena, mas é o que o bebê precisa para os primeiros dias de vida. Ele é extremamente importante que o bebê tenha a primeira hora, que ele seja colocado na mama mesmo, já para sugar ali, acabou de sair da barriga da mamãe, né, acabou de acontecer o parto, ele já vá para a mama para sugar, para já estar recebendo esse colostro ali na primeira hora. Não joguem fora, pelo amor de Deus. Eu sei que eu já vi mamãe jogando o colostro fora. Não façam isso, porque Não, estão jogando fe- ouro fora, né? Tem verdade. uma pergunta aqui, Leide, da Isa também, ó. Até a apojadura, o bebê só mama colostro? Então, até a apojadura é colostro, né? Quando acontece a apojadura, daí já é um leite maduro, né? Explica o que A que é apojadura. apojadura é a descida do leite, né? Então é a transição do colostro para um leite de transição, depois vem o leite mais maduro, mas então a apojadura é a descida do leite, né? Então até acontecer essa apojadura é o colostro que o bebê tá mamando. Então, sim, né? Sim. É, 14. Quanto mais líquido a mãe ingerir, mais leite terá? Essa Isabela respondeu, falou também no vídeo, né? Sobre a importância de ingerir líquido, né? Quando você está amamentando. Quando a gente está amamentando, a gente sente muita sede, né? E a produção de leite acontece, né, em decorrência, né, desse líquido que é a água, né? Então a gente tem que ingerir água, a gente está perdendo, está suprindo o bebê, então a gente precisa repor, né? Então tem que beber água sim, né? Não é né, um exagero, mas é o que é recomendado para cada pessoa, né? Cada pessoa Uhum. necessita tomar uma quantidade específica de água, né? Então, é recomendado que, principalmente, né, durante a mamada, entre as mamadas, né? E esse é o papel da rede de apoio, né? Enquanto a mãe está amamentando, né? Oferecer um copo de água para essa mulher, né? Que a gente passa ali, sei lá, 40 minutos, uma hora amamentando, né? E às vezes a gente acaba esquecendo até de beber água mesmo, né? Então, é extremamente importante, né? Eu lembro, quando eu amamentei, eu lembro que eu ficava já com minha garrafinha de água do lado. E é muito comum eu ouvir as mulheres também relatarem que sentem muita sede quando É, amamentam, né? Então é bom se hidratar, beber sim, bastante água e já deixar até a garrafinha do lado ali, ó. Quando o sim, bebê mama, você mama também, né? sim, com certeza. 15. Ó, essa é legal. Casca de banana e casca de mamão ou qualquer casca de fruta ajuda a cicatrizar feridas na mama?
Então, a casca, por mais que ela seja bem higienizada, pode conter algum micro-organismo ali, né? A gente não sabe. E aí, às vezes, a mama já está fissurada e aí contém algum micro-organismo nessa casca. Pode ser ali uma porta aberta para uma infecção, né? Então, e também não existe nenhuma evidência científica que fale que realmente faz bem, né? O ideal para fissura na mama é avaliar essa pega, o posicionamento do bebê ao seio, ver se ele está, né, fazendo uma boa pega. Após as mamadas, passar o próprio leite, né? Ficar sem sutiã, evitar usar aqueles protetores, né, de seio que acaba deixando a mama muito abafada, né? Uhum. E hoje em dia a gente tem um auxiliar nesse tratamento que é o laser, né? O laser ele estimula, né, a regeneração celular, então ele ajuda também essa cicatrização, né, dessas feridas. Então, Uhum. casca de banana, nenhuma casca tem nenhuma evidência científica de que seja bom para fissura, né? Na verdade, é meio arriscado. E pomada de lanolina? As pomadas, elas são muito boas, elas podem ser usadas com cautela, né? O que acontece é que às vezes a gente passa muita pomada no mamilo e ela é emoliente, né? Ela deixa a pele ali mais lisa. E aí, por mais que você tire, né? Quando o bebê vai abocanhar, às vezes ele tende a escorregar para a ponta do mamilo. Então, ela tem que ser usada com cautela, né? Pouca pomada, realmente só onde está ali fissurado, mas o quanto puder deixar essa mama arejada, né? Ficar sem sutiã, é o ideal, tá? Uhum. Deixa eu ver que a Mandy falou alguma coisa aqui, peraí. O que me ajudava muito era passar o leite mesmo, era perfeito. Também tomava banho de sol e ajudava demais. Isso. Nossa, o leite, ele é ótimo mesmo. Depois que o bebê mamou, né? Aperta ali a mama, tira um pouquinho de leite, passa no mamilo e deixa secar. Isso é ótimo. E o sol é basicamente assim, essa luz, né, absorvida pela célula que vai ajudar ela a regenerar, né? Então, tomar banho de sol também ajuda. E antes, e na gestação, eu tomei bastante banho de sol na gestação. Ajuda também Olha, o banho de sol, a se preparar para o pós-parto? Desculpa te cortar. ele é bem relativo, assim, né? É até difícil a gente falar porque tem mulheres que não conseguem tomar um banho de sol. Na Uhum. verdade, o que ajuda mesmo é a informação, né? É a mulher se informar e sobre todos os desafios que podem ocorrer ali na amamentação para estar um pouco mais preparada, né, na hora de amamentar. Então, o Uhum. banho de sol se a mulher conseguir tomar bem, se não conseguir também, não vai assim fazer muita diferença no pré-parto, né, durante a gestação. Agora, me veio uma dúvida aqui. No começo, quando eu tive o Lucas, eu não via meu colostro, não via. E eu tive umas fissurinhas bem no comecinho, assim, que duraram uns 3, 4 dias, depois melhorou bastante. E eu não tinha. Quando desceu meu leite, foi no quarto dia pós-parto. E aí sim eu comecei a usar, igual a mãe falou, que comecei a usar e, nossa, foi maravilhoso. Então antes eu usava a lanolina para me ajudar. Aham. Agora, a mãe que tem que vê o colostro também ajuda nesse comecinho, quando tem a fissura, porque Ajuda eu apertava meu seio e não conseguia extrair. a Então eu extrair. passava lanolina. Uhum. É, às vezes a mãe não consegue apertar a mama, né, no local certo. Então, às vezes você aperta muito próximo do mamilo, você não consegue extrair, né? Então, Uhum. o ideal de ordenhar é aqui nessa região entre a mama e a areola aqui, né, onde tem Bem os na linha, bulbos. né? É, é aqui nessa região. Então, pode ser por isso que você não conseguia ver, né, o Uhum. colostro, ou não conseguia extrair. Mas pode passar o colostro sim, tá? Pode Uhum. passar aqui.
que vai ser muito bom. Para mulheres que não têm um lugar reservado para banho de sol, é legal usar uma blusa com animal print de oncinha. Dá para cortar na parte do mamilo que super disfarça. E você consegue ficar em uma janela ou outro local. Gostei. Muito bom. Ai, Boa dica. obrigada, mãe. Tá, vamos para a próxima então, Leide. 16 agora. O bebê que mama no peito não precisa tomar água ou chá. Isso é verdade. O bebê não precisa tomar água, Até né? os 6 meses, né? Até os 6 meses. Isso. É amamentação exclusiva no peito. E aí, a partir do 6º mês, quando começa a introdução alimentar, aí a gente precisa oferecer água para o bebê, né? No intervalo das refeições e da mamada, né? O leite materno ele já tem água na quantidade ideal para o bebê, então por isso que não precisa oferecer durante o aleitamento materno exclusivo. 17. A mulher que amamenta não engravida. Isso é bem relativo, né? Porque quando a mulher está amamentando, o ovário dela não ovula, então ela não engravida, né? Mas isso pode falhar, né? Pode acontecer uma ovulação aí no meio do caminho, por N motivos, né? E cada corpo é de um jeito, né? Então ela pode acabar engravidando, amamentando, né? Para a mulher que não quer engravidar, né? Logo que acabou de ganhar um bebê, assim, o ideal é fazer uso de anticoncepcional, né? Ou outra forma de, ou, né? Outras medidas, né? De proteção. E hoje em dia no mercado tem vários anticoncepcionais que são adequados, né? Para a mulher que está amamentando, que são seguros, tá? Uhum. O ideal é conversar com a ginecologista, né? E ver Sim, sim, com certinho o que que pode certeza. fazer. E E é ver super qual que relativo mesmo. é, e ver aquele que ela se adequa, né? Às vezes tem mulheres que preferem outro tipo de método, né? Uhum. Sim. E é super relativo mesmo, porque eu amamentei exclusivo até 6 meses do Lu. E eu voltei a menstruar com 5 meses pós-parto. Então, né, não é realmente muito seguro você confiar só Sim, no aleitamento, né? sim, Então, conversem com a GO. sim. 18. Feijão e derivados do leite fazem dar cólica no bebê? Isso é outra pergunta muito relativa. Não existe Chocolate, né? O pessoal é, fala. a gente, o que eu tenho orientado é observar, né? É, não ser tão restritivo, mas observar. Se no dia que você comer um alimento específico, naquele dia o bebê ele teve mais gases, mais cólica, né? Porque tem mães que comem de tudo e o bebê não tem nada, né? Não tem dorzinha de barriga, não tem gases, não tem desconforto. E já tem mãe que come um alimento específico e o bebê acaba tendo, né, algum tipo de desconforto, né? A gente sabe que o bebê ele tem uma imaturidade intestinal, né? É, a microbiota ali, né, a flora intestinal, ela ainda está se desenvolvendo, né? Então é muito relativo também, né? Não dá para falar com exatidão se é só causado pelo alimento ou uma própria imaturidade intestinal, né? Então a mãe ela tem que observar, né, se ela comeu determinados alimentos naquele dia que o bebê acabou, né, tendo mais desconforto, né? Então é bem Por exemplo, come um dia o alimento, no outro dia não come e faz um teste para ver, né? E isso, observar. Pode ser feito isso, né? pode. E tem também, né, os bebês com a pele V. A gente sabe
né? Hoje em dia a gente sabe que, que a mãe tem que fazer uma dieta restritiva quando o bebê Sim, apresenta alergia à proteína de leite, do leite de vaca, né? Mas sim, isso tudo tem que ser, tem que fazer o acompanhamento com o pediatra, né? Tem que ser feito todo o acompanhamento com o profissional para com saber certeza. direitinho, né? O que às vezes tem que medicar o bebê, então dependendo do grau, né? Enfim, Sim, então tem que ver certinho como que é também, né? Cada bebê é único, cada família é única, então tem que fazer o acompanhamento profissional direitinho aí, né? Hum, 19. O seio só machuca por causa da pega errada do bebê? normalmente é por conta do posicionamento errado do bebê ao seio, mas nos primeiros dias pós-parto, a mama ela tá muito sensível e a demanda do bebê ela é muito grande, né? Então, muitas vezes a gente corrige pega, posicionamento, o bebê ele não tem, né, a língua presa que a gente fala, né? O freno, tá tudo bem. E às vezes é mesmo por conta, né, da demanda, né? Excessiva ali do bebê ao seio, né? Então, dá aquela sensação, às vezes nem chega a fissurar, né? Mas aquela sensação de que a mama tá esfolada, né? Que tá ali mais sensível, né? Mas por conta dessa demanda mesmo, né? A mama nunca amamentou, né? O bebê nunca mamou, a mãe nunca amamentou, né? Ou amamentou em outra gestação e aí de repente né, você ganha o bebê e ali ele tá naquela demanda de uma em uma hora, de duas em duas horas, né? Tá ali sugando aquela mama. Então, isso pode, né? A mama acaba ficando mais sensível, né? E pode acabar fissurando também. Mas tem que ser avaliado, todo o conjunto, né? Uhum. 20. Existe o bebê chupetar o peito? Então, Eu tô rindo, gente, porque essa foi uma questão que eu que levei para a Leide, porque aconteceu comigo no hospital. Depois eu conto. Pode responder, Leide. o chupetar o peito, né? Na verdade, é uma sucção não nutritiva que o bebê está fazendo na mama, né? Então, o bebê ele não mama só para saciar a fome dele, né? Ele mama porque sugar a mama é muito prazeroso para o bebê, traz muito conforto para ele, né? Então, muitas vezes o bebê ele quer sugar a mama por conforto, acalento, né? Contato. Ele passou 9 meses na barriga da mãe e depois sai aí para esse mundão, né? Então, a mama acaba sendo o porto seguro dele, né? Então, o bebê, ele faz o que a gente chama de sucção não nutritiva, né? Então, a gente observa que o bebê, ele tá sugando a mama e muitas vezes ele não tá, deglutindo, né? Não tá engolindo. Isso é a sucção não nutritiva. E é normal o bebê fazer isso, tá? Faz parte, né, desse desenvolvimento, né, do bebê. Uhum. Então, gente, acabaram aqui as perguntas. Eu vou contar essa historinha. Acho que a gente tem um tempo. Deixa eu ver que horas são. Peraí. Tá? Tem um tempinho. Então, eu vou contar para vocês a historinha. Por que que a gente estava rindo aqui? É que quando o Lucas nasceu, na primeira noite, ele ficou umas 3 horas no meu peito, sem parar. E eu estava conversando com a Leide, né? E que as enfermeiras vinham, olhavam, ele estava com a pega correta, tudo certinho. E aí no dia seguinte, muitas delas falavam assim: ai, mãe, tá só chupetando seu peito. Nossa, gente, aquilo me matava por dentro, sabe? A impressão que eu tinha é que elas estavam falando assim: ai, nossa, você tá trabalhando aí à toa, né? Porque seu bebê só tá chupetando seu peito. Sendo que eu sabia, né, a importância daquilo para ele. Eu sabia que não era só chupetar o peito, que ele estava ali, né? Ele passou 9 meses grudado comigo. De repente ele nasceu, né? Tava aí nesse mundão afora e se adaptando, né? Ele tava
Mas, gente, isso uma vez eu sempre levo isso para as minhas palestras, né? Então, quando o bebê nasce, ele passou 9 meses grudado com a mãe. Ele não sabia respirar, ele não sentia fome, né? Não sentia frio, não sentia calor, né? Então, tudo que ele quer é ficar junto com a mãe quando ele nasce. E primeiro que ele não entendeu que ele nasceu ainda, né? Tem toda a questão da esterogestação. Então, quando ele fica no peito, é porque ele quer ficar ali, né? Quer se sentir seguro, é o lugar mais seguro para ele, né? Ali ele escuta os batimentos cardíacos da mãe, ele escuta a respiração, tudo aquilo que ele sentia, que ele estava acostumado dentro da barriga. Então, imagina um choque que é para um bebê quando ele nasce, né? Então, o aleitamento promove também esse vínculo, né? Essa questão de segurança do bebê. Então, tem toda a questão emocional por trás, né, do aleitamento materno. E não também, né, quem não consegue amamentar, mas que dá a mamadeira, também, né, tem o vínculo, tem essa continuidade. Mas como a gente está falando de aleitamento materno aqui, né, então eu quis trazer essa questão. Então, assim, gente, não existe chupetar, né, o peito. Existe sim o calor da mãe, existe, né, o pós-parto, que é muito difícil para o bebê e para a mãe, existe adaptação, existe vínculo. Então não é só chupetar, né? Você não está fazendo trabalho à toa, né? Deixando teu filho ali no teu peito, chupando, né? Ele não, aliás, não chupando, tá mamando, né? Então tem uma questão muito forte emocional. E como a Leite falou, existe essa questão da, da, da sucção nutritiva, que é quando ele ingere o leite, né? Esse leite que é super importante para ele crescer bem, forte, saudável, mas também tem a sucção não nutritiva, que é essa parte emocional, né? Que ajuda ele a se adaptar nesse novo mundo, onde ele acabou de ser inserido. Então, esses 3 primeiros meses aí, principalmente, né, que a gente chama de recém-nascido, né, do bebê recém-nascido, tem a questão da esterogestação, o aleitamento materno é super importante, né, para ajudar esse bebê nessa adaptação aqui desse nosso mundo. Então é isso. Ah, Leide, eu quero te fazer mais uma pergunta que me veio aqui antes da gente encerrar. Deixa eu Tá, ver aqui. Mamãe que adotou, consegue amamentar? consegue. Consegue sim. É feito todo um trabalho, né, de estímulo, né, nessa mama. Às vezes é necessário usar até algum tipo de medicamento para estar induzindo essa amamentação, tá? Então a gente tem todo esse preparo, pode estar fazendo a relactação, né? Que é usar a sondinha, né? Com Uhum, um leite, né? Aí no caso vai ser um leite artificial e vai colocar esse bebê para sugar essa mama, tá? uhum, E então é um trabalho um pouco mais longo, mas é possível, né? Desde que seja feito todo, né, uma estratégia para poder, para essa mãe poder estar realizando esse sonho, esse desejo. uhum. Eu conheço, viu, gente? Mamãe que adotou e conseguiu amamentar, amamentou por 2 anos. Que Peito. Então, bacana. é É muito possível, lindo sim. isso. É um trabalho mais intenso, né? Como a Leite falou. Às vezes pode começar desde antes, né, da adoção propriamente dita, né? Então, quando essa mãe vai visitar, né, o local onde a bebê fica, né? Então, ela já Uhum. pode começar desde de então, né? Se for da vontade dela. Ou então quando né, o bebê chega em casa e aí ela começa também, Isso. né? Então tá, quer acrescentar mais alguma coisa? Lembrou Eu de mais acho que alguma a, coisa? eu acho que a sua colocação sobre a sucção não nutritiva foi assim perfeita, né? E nessa sucção não nutritiva é importante falar que o bebê também acaba ingerindo, né, alguma quantidade de leite ali, né? Então isso também é extremamente importante para esse ganho de peso, para esse desenvolvimento, tá? E eu estou muito feliz pelo convite de ter, né, de poder ter essa conversa e trazer orientação e informação para todas as mamães, né? Informação é tudo durante uma amamentação, né? No pré, durante o parto e no pós-parto, né? Então,
Eu acho que é sempre válido, né? Todas as informações que a mulher puder ter sobre a amamentação é muito importante. Eu fiquei muito feliz também que você aceitou o convite. Queria agradecer a todo mundo que participou. Obrigada dos coraçõezinhos. Todo mundo que participou, fez pergunta, que entrou aqui. Muito obrigada. E a gente deseja para todas vocês que estão amamentando uma ótima amamentação, né? Amamentem o quanto vocês quiserem, né? Que seja até quando for prazeroso para vocês, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que a Leide volta, deixa nos comentários também. Vou deixar as redes sociais dela, vou deixar essa live salva, tá? No meu feed. Então, se quem quiser voltar, assistir, deixar, né, alguma pergunta também, quiser conhecer lá as redes sociais da Leide, tá? E precisar também, né, é uma excelente consultora em amamentação aí, quem Obrigada. precisar. Leide, deixa eu te fazer outra pergunta antes Pode aqui. fazer. Você atende online ou é só presencial? Eu faço atendimento online também e atendimento Uhum. presencial domiciliar. Então, para a mãe que estiver precisando, né, para a mãe que mora em outro município, eu faço atendimento online também. E você atende Andradas e região? Isso, faço Uhum. atendimento em Andradas e região. Lembrando que a Leide é consultora em amamentação e laser terapeuta pós-parto. E cuida não só das mamas, né, Leide? Mas das regiões Isso, íntimas também, né? Então, quem sim. teve parto É, normal, teve alguma fissurinha, alguma coisa, quiser também fazer a laser terapia, também faz, né? faço para cesárea, para analgesia, né? Estimular Uhum, a cicatrização, tanto do períneo como da cesárea. uhum. Ok. Então, muito obrigada, viu? Fiquei muito Obrigada a feliz. você pelo convite. Tá convidada para outras lives aí, se quiser, tá? Combinado, então. Obrigada, pessoal, por ter participado. Obrigada. Abração. Tchau, Até gente. mais. Obrigadão. Tchau.